Ok, chegamos então na competência número 5, né? O que ela vai avaliar? Ela vai avaliar a elaboração de uma proposta de intervenção social para o problema abordado, respeitando os direitos humanos, né? Essa competência número 5, então, é a competência que vai avaliar a solução dada ao problema. Por isso é tão importante haver o problema. Eu observo às vezes algumas redações que o aluno não cria o problema, né? Por exemplo, aquele tema que foi da lei seca, alunos que avaliaram positivamente a lei seca, destacando todos os aspectos possíveis e imagináveis de maneira positiva da lei seca, ou seja, não problematizaram o tema. Quando não se problematiza, quando não se enxerga, quando não se verifica o fato problema, não tem como haver uma solução. Tem como haver uma sugestão que eu chamo de sugestãozinha, né? Porque não vai resolver nada, vai apenas dar uma dica do que pode ser feito, mas isso não configura a sugestão que ocorre quando não há o problema, que é apenas uma maneira de tornar o que já está bom melhor ainda. Essa sugestão ela não tem o alcance e a capacidade de uma solução. Então, para haver solução, tem que haver problema. Para haver problema, tem que haver a tese. A tese é o fato-problema. É a causa ou a consequência, né, relacionada ao tema. Então, eu tenho uma tese, que é o problema, eu explico isso de maneira detalhada durante o desenvolvimento e lá na conclusão, né, competência 5 vai entrar matando na conclusão, que vai formar o parágrafo 4. Como é que se estrutura a competência 5 no parágrafo 4? Se faz da seguinte maneira. Parágrafo 4 tem uma função. Qual que é ela? Começa com o elemento conclusivo, coloca o tema, puxa a tese. Lembra que eu falei de uma tese bifurcada lá no parágrafo, né? Quando eu falei da competência número 2, eu falei que a gente afirma que existe um problema sobre o tema e a gente tenta delimitar dois problemas, dois tipos de fatos, né, relacionados ao tema. Então, eu vou dizer, em relação, né, por exemplo, a questão da persistência da violência contra a mulher. Eu vou dizer que o fato problema, a problematização da persistência da violência é o machismo e uma consciência coletiva de aceitação, né? Por exemplo, eu vou dizer que existe um machismo, digamos, desenvolvido pelas famílias, né? No sentido de criar filhos, meninas e meninos de maneira muito diferentes, em termos de respeito e tal. E vou, então, criar, né, alcançar um segundo fato, problema, que é essa aceitação que a sociedade tem, digamos, como se fosse quase como uma coautoria, entre aspas, né, de algumas atitudes de violência contra a mulher. Então, eu estou criando dois problemas, né, duas causas que fortalecem a problemática da violência de gênero. Ok. Vamos voltar aqui então para a competência 5. Se a competência 5 é o problema, comecei o parágrafo elemento conclusivo, retomei o tema, retomei o problema, que pode ser um ou dois, e a partir daí, numa segunda frase, eu vou começar a solução. Como é que se cria uma solução? Aqui, ó, tá vendo na página 23? Ela tem 4 elementos que você vai planejar antes de começar a conclusão. Então, para a gente fazer a redação, a gente faz um planejamento. Planeja o quê? Num canto da prova, né? Coloca o tema lá no canto da prova, escreve a tese ou as teses, os problemas que vai se delimitar, se articula a argumentação com base naquelas perguntas que eu mencionei antes lá na competência número 3. E aí, isso é o planejamento até mais ou menos a entrada da conclusão. Quando você começa a conclusão, retoma o tema, a tese, né, e tal, você vai ter que dar a solução. Ali você dá uma parada de novo, de mais ou menos 1 minuto, 1 minuto e meio, vai num cantinho da prova e começa o teu planejamento da solução. Como que soluciona? A solução, primeira coisa, ela não é uma ação completamente efetiva que vai dar certo 100%. Não. Ela é uma ou mais atitudes a serem tomadas por entes sociais coletivos que vão de alguma forma minimizar o problema, ou seja, você apresentou 2 problemas no desenvolvimento, por exemplo, né? E você vai criar ações que vão tender a reduzir os impactos negativos daquilo. Isso é a solução. Só que para você criar essa solução, primeiro passo, quem é que pode intervir? Quem é que pode fazer alguma coisa para reduzir o problema?
Então, tu não pode partir de um sujeito da ação que seja unitário, seja individual. Não, tem que ser um sujeito coletivo, que tenha força, capacidade, poder, né, econômico, político, social para tomar alguma atitude. Então aí vão entrar, né, os aparelhos ideológicos do Estado, que são quem? A escola, a família, a igreja, a mídia, o governo federal, governo estadual, governo municipal, secretarias, coordenadorias, ministérios, órgãos públicos, agências, né? Então, eu vou pensar em quem que tem força, capacidade, autoria para isso. Eu tenho que pensar no sujeito da ação. Podem ser em parceria, né? Por exemplo, as escolas em parceria com a prefeitura, né? É um tipo de sujeito da ação. Aí, você pode pensar também quem que vai ser beneficiado, né? Pelo menos projeta, né? O que você acha que pode ser feito, quem é que pode ser ajudado nessa perspectiva. Depois você pensa o que efetivamente se pode fazer. Bom, se eu crio uma ideia de prefeitura em parceria com escolas, por exemplo, a questão da... pegar um tema aqui, consciência ambiental brasileira, vamos delimitar que eu tenha dito que o problema da consciência ambiental brasileira é o abandono de lixo, tá? Então, o tema seria consciência ambiental brasileira, minha tese seria abandono de lixo, daí eu explicaria isso no desenvolvimento, fundamentaria, na conclusão eu resolvo. Como que eu resolvo? Quem é que pode fazer? Prefeitura e escola, o que pode ser feito? Um projeto, pode ser feito um ciclo de palestras, distribuição de material, uma campanha nas redes sociais, uma ação, digamos assim, em que inclua as famílias, juntamente com as crianças e jovens, para uma manhã, uma tarde, um final de semana de atividades lúdicas, né, de conscientização. Depois que eu penso quem faz, o que pode ser feito, quais os benefícios, o que se projeta como possível benefício da ação proposta. Aí que vai entrar aquelas palavras do tipo conscientização, né? Então, o resultado, a ideia resultante da ação proposta, aí vai entrar a ideia de conscientização, de formação de uma nova consciência, de um novo cidadão, de um futuro cidadão, sei lá de que forma, né? Então, eu vou mostrar quem faz, o que vai ser feito, também posso mostrar como fazer, né? Quais são os passos possíveis, ou que você acha que daria para fazer aquilo e os possíveis benefícios. Lembrando que dessas perguntas aqui, as únicas obrigatórias têm que aparecer, né, na conclusão, tem que aparecer para constituir a solução, é a letra A e a letra C. Ou seja, tem que dizer quem vai fazer e o que vai ser feito, tá? Os benefícios da ação proposta, isso coloca se você quiser. Também o como fazer, que não tá ali, mas é uma perguntinha que pode ajudar, também né, coloca se você quiser, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha só essa conclusão. Portanto, ó, elemento conclusivo, tá? A falta de estrutura que presenciamos nas relações pais e filhos está intimamente ligada às posturas individualistas de ambos, tá? Então, eu tenho ali, falta de estrutura que presenciamos é a tese, relação pais e filhos foi o tema, né? E vai retomar ali um pouquinho da questão do efeito disso, né? Posturas individualistas. Então, retomou o elemento conclusivo, da conclusão, retomou o tema e a tese. Agora começa, então, a ideia da solução. Quem que vai fazer e o que vai ser feito, né? É necessário que pais se coloquem no lugar dos filhos para compreender e com isso permitir a livre escolha. Isso é uma boa solução, considerando o tipo de tema que eu tenho, né? Que é aquela ideia de se colocar no lugar do outro. E finalidade disso, para que isso é importante, né? Permitir a livre escolha. Aí uma segunda solução, não menos importante, ela colocou ali penso, né? Mas deveria ter colocado pensamos. Pensamos que os jovens devem procurar efetivamente estar presentes no convívio familiar, pois somente com atitudes de amor é que a relação tornar-se-á uma fortaleza inabalável. Então, aqui mostrou duas ações, uma a partir dos pais e outra dos filhos, né? Que contempla exatamente os problemas que foram desenvolvidos lá no parágrafo 2 e 3. Observe que eu já tinha trabalhado o desenvolvimento desse texto antes, né? Você também lendo aí o e-book, você vai contemplar isso. Então, existiram duas soluções aqui, né? Bem ao encontro do que foi mencionado.
O que mais poderia fazer? Esse parágrafo poderia ter uma terceira solução, né? Poderia ter colocado ali antes da, deixa eu ver, não menos importante, né? Pensamos que os jovens devem procurar estar efetivamente no convívio familiar, pois somente com atitudes de amor é que a relação tornar-se-á uma fortaleza. Ponto. Acrescenta-se ainda que é importante, né? Então entraria com uma terceira solução, ressaltada pelo ainda. Acrescenta-se ainda que é importante tomar tal e tal decisão. Então, eu poderia também acrescentar uma terceira ação, só que teria que pensar quem que vai intervir. Fica meio limitado, né? Porque é um jogo, é uma ação entre pais e filhos, não, ficaria meio complicado colocar aí questão da escola, pais, né? Escola, governo, alguma coisa, não teria como intervir muito. Por isso que a solução ficou meio restrita, porque é, digamos assim, é um pareamento de ações, né, entre pais e filhos, somente eles, entre aspas, poderiam estar de alguma maneira, né, se reconduzindo em termos de comportamentos. Então a solução ficou um pouco mais restrita e por isso as duas, né, possíveis contempladas aí. Bom, aqui então eu gostaria de chamar uma atenção para um aspecto. Lembra que eu falei lá no início sobre a questão do título, né? O título ele não é uma parte obrigatória, né? Ele é uma parte facultativa, ele não tem critério de avaliação próprio, mas ele pode contribuir com a parte do texto a qual ele se vincula. Então, a conclusão, depois que a gente apresenta a solução, a gente pode criar como última frase da conclusão ou alguma expressão na última frase, uma estratégia de conclusão, né? Essa estratégia de conclusão pode ser o quê? Poderia ser uma pergunta retórica, vamos lembrar, o que é uma pergunta retórica? É quando a gente pergunta algo que automaticamente a própria pergunta já menciona a resposta, né? Então, deixa eu ver se eu conseguiria formular uma pergunta retórica aqui. Somente com atitudes de amor que a relação tornar-se-á uma fortaleza inabalável. Eu botaria um ponto. Ou sendo assim, por que não apostar nessa nova relação? Por que não apostar nessa nova condição? Então, eu faria uma pergunta cuja resposta é sim, devemos apostar. Por que devemos apostar? Porque a própria solução ali deu a entender que deve haver um entendimento, né? Que deve haver, digamos assim, uma tentativa de afinar a relação entre pais e filhos. Então, por que não apostar nesse novo comportamento, essa nova atitude, né? Espera-se que sim. Então, a pergunta retórica é quando a própria pergunta se autorresponde. Também poderia finalizar o parágrafo de conclusão com uma breve citação, fazer mais uma frase, né? Dessa forma, segundo fulano de tal, né? Algum autor que tenha colocado algo exatamente ao encontro do que está ali, poderia finalizar com uma citação, poderia finalizar com uma música, né? Talvez até citar Legião aqui, Pais e Filhos, de repente algum fragmento poderia fechar meio que de acordo ali com o que foi trabalhado, além então, de a gente colocar uma citaçãozinha por música ou autor, né? Pergunta retórica. Deixa eu ver, poderia criar uma frase de efeito, mas daí a frase de efeito fica meio estranha ali, não teria como fazer isso agora, não fecharia com raciocínio. Pode simplesmente aproveitar algum fragmento da frase final ali, que agora sim vai vir a estratégia e conclusão mais importante que tem, que é a do link. A gente vai linkar. O que é linkar? É bater o final da conclusão com o título. E adivinha qual foi o título dessa redação aqui? Ela colocou, né? Fortaleza inabalável. Então, o que tem a ver a fortaleza inabalável? Né? O leitor começa a ler o texto, né? Cujo título é Fortaleza inabalável, vai estar colocado na linha 1 da folha de redação, conta como linha escrita, porque está ocupando a linha 1. A tua redação, então, começa na linha 2, né? Ali você vai ver os parágrafos e tal, né? Vai chegar no máximo de 30 linhas. E aí, na hora de passar limpo da redação, tu pode pegar esse final aqui, né? Pode pegar como expressão, ou seja, tu pode linkar o final da conclusão como título. O título nunca vai ser avaliado. Mas à medida que o avaliador percebe que isso está vinculado com alguma parte do texto, que poderia ser qualquer outra parte, eu estou falando da conclusão porque é a mais rápida de ser percebida, tá? Vinculando isso com alguma parte do texto, tu cria uma estratégia de fechamento, tu cria um arredondamento da ideia, né? Então foi trabalhado toda uma problemática, aí lá no final se deu uma solução
que contemplou a ideia de que a relação pais e filhos tem que se tornar algo inabalável, que ela vai metaforizar por fortaleza. Então, fortaleza inabalável, indo para título, vai qualificar a conclusão, né? Vai mostrar, vai dar esse demonstrativo de que se tem conhecimento de causa ao criar esse parágrafo vinculando ele, né, com o título, certo? Deixa eu ver o que mais que eu gostaria de falar aqui. Sempre se pode, né, no final da conclusão, como eu já tinha mencionado lá nos mecanismos, criar uma nova frase, né, adicionando mais uma solução ou concluindo o que já existe ali. A solução, ela é obrigatória. Se você vê que no rascunho, que bateu em 30 linhas teu rascunho, então não coloca título, tá? Porque é perigoso a folha definitiva não ter linha sobrando, e tu ocupou uma para título, vai perder lá né? Não pode ultrapassar 30 linhas. Então, lá no finalzinho do teu rascunho, tu vai ver se tu vai conseguir colocar título, tu vai ter espaço para isso, tá? Então, são esses, digamos assim, os elementos que compõem a avaliação da redação e, ao mesmo tempo, são os elementos que você tem que usar para construir tua redação. As 5 competências: competência 1, gramática; competência 2, incide sobre a construção da introdução; competência 3, incide sobre a construção do desenvolvimento; competência 4 são os mecanismos linguísticos, conjunções, né, de evolução do texto. E competência 5 tem a ver com a construção da conclusão. Então, observa, são as competências que delimitam como fazer a redação. E eu descrevi aqui nessa abordagem, né, sobre como fazer cada parágrafo. Espero que você passe isso para o papel, né, que você esquematize o teu texto, esquematize esse planejamento todo que eu tenho demonstrado aí, porque isso aí se chama de método, isso aí se chama conhecer o que está fazendo. Quando você faz uma redação, não é pegar o tema e sair escrevendo, é saber o que está fazendo, para poder, de repente, né, até discutir isso, por que não, né? A gente, às vezes, né, eu adoro quando os alunos vêm e me perguntam e questionam mas não poderia ser assim, ser de outra maneira, né? Eu adoro discutir sobre o texto. Então, você recebendo isso, pode interagir comigo nas redes, né? A gente com certeza construir uma redação indiscutível, nota máxima, nota 1000, porque é a redação que você merece.